Vamos aqui para o terceiro e último bloco dessa programação, Geração Shekinah, neste dia abençoado. Estamos aqui com o nosso pregador Eli Soares, que já está aqui no estúdio e vai mandar um alô pra galera aí. A paz do Senhor, irmã Helen Cássia. Quero agradecer a todos, ouvintes da Engenheiros da Paz aí, ligado na programação Geração Shekinah. E daqui a pouquinho vamos aí com a palavra de Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus aí por esta oportunidade, e está maravilhoso aí a sua programação, e está maravilhoso também o estúdio, Legal, cada vez mais sucesso, cada vez alcançamos aí mais e mais ouvintes. Grande pregador aí que faz a nossa programação Tarde Total e diversas outras programações. Vamos ficar aí com Davi e Golias, a historinha bíblica aí para você que é criança. Davi e Golias. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando seus irmãos foram para a guerra, Davi ficou cuidando das ovelhas de seu pai. Passado alguns dias, o pai de Davi pediu que ele levasse alimento para seus irmãos. No dia seguinte, Davi se levantou bem cedinho e partiu. Quando estava no acampamento com seus irmãos, Davi viu um gigante aparecer e desafiar os soldados de Israel. Escolham entre vocês um campeão para lutar comigo. Ele representará todo o povo. Se ele ganhar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Quem é esse filisteu que desafia o exército de Deus? Eu vou lutar com ele. Deus me dará a vitória sobre esse infiel. O rei Saul ficou sabendo da vontade de Davi de enfrentar Golias e mandou chamá-lo. Davi, você é um pastor e Golias é um grande guerreiro. Não tenha medo, meu rei. Já enfrentei leões e ursos. O Senhor Deus que me livrou dessas feras me dará a vitória. O rei ordenou que vestissem Davi com sua armadura, com espada e escudo. Ela era tão pesada que Davi não conseguia andar. Davi tirou a armadura, pegou seu cajado e foi até o riacho. Lá chegando, pegou 5 pedras, colocou-as em um saco e foi ao encontro de Golias. Sou algum cão para você me enfrentar com pau e pedras? Você vem lutar com espada e escudo. Eu vou lutar com você em nome do Senhor Deus.
filisteus, vendo seu campeão no chão, fugiram. Davi venceu Golias, provou que tinha coragem e que confiava em Deus. Estamos encerrando mais uma programação Geração Shekinah. Agora eu vou passar para o nosso irmão e pregador Eli Soares, que trazerá a palavra e a oração e estará encerrando a nossa programação de hoje. Fiquem com a paz do Senhor. A paz do Senhor, nossa irmã Ellen. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus amados. Eu queria convidar você agora para abrir a vossa Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9 e o versículo 1. Agradecendo a nossa irmã Ellen pela oportunidade, né, de estar nos convidando aqui para trazer esta palavra no dia de hoje aqui nessa programação, a Geração Shekinah. Você puder abrir a sua Bíblia aí em João 9, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faças as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Um dizia: É este, e outros: Parece com ele. E outros dizia, e ele mesmo dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai-te ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Amém. Amados, esta mensagem que encontramos aqui em João, capítulo 9, o versículo 1, nos fala de um jovem cego desde a sua nascença, cego de nascimento. Ele nunca pôde ver a luz do dia, nunca pôde ver o rosto dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, parentes, vizinhos. E aconteceu que ele cresceu, e como não tinha condições de trabalhar, ele não estudou, ele vivia mendigando o pão. Preste atenção. Os seus pais lhe abandonaram, e ele agora passou a mendigar o pão. Enquanto ele era uma criança, enquanto ele estava na sua adolescência, os pais cuidaram dele. Mas quando chegou a maioridade, os pais lhe abandonaram, e ele agora passou a mendigar um pão. Porque um cego, para ele andar, ele tem que andar guiado. Ele tem que ter alguém para guiá-lo pelas mãos. E nenhuma pessoa, nem dos seus familiares, queria pegar aquele cego pela mão e guiá-lo. Seus pais, seu pai, a sua mãe lhe abandonaram. E ele agora estava mendigando. Quem sabe quando ele pegava ali uma bengalinha para andar, alguém lhe dava um empurrão e ele caía.
Este homem sofria muito desde a sua infância cego. Mas um dia a sorte se abriu para ele. Um dia aquele homem estava mendigando pão. Creio eu que ele ouviu uma grande voz de uma grande multidão que ia passando, porque por onde Jesus passava, a multidão que o seguia, a Bíblia nos revela que era de 4 a 5 mil pessoas. Então imagino agora, Jesus está cercado com sua trupe, os seus 12 está em redor dele, maravilhado com o poder, maravilhado com as coisas que Jesus fazia. E quando eles estão passando, beirando aquele cego, os discípulos de Jesus, eles não suportam ver aquele homem e ficar calado, porque Jesus estava na frente como líder, ele estava na frente. E ele vê aquele homem cego lá, mas ele passa adiante. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante, ele passa adiante. E os discípulos então chamam a atenção dele: Senhor, quem pecou, este ou sua mãe, para que este viesse a nascer cego? E Jesus naquele momento, voltando para eles, disse: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que o nome do Senhor Deus seja glorificado na vida dele. Amado, eu venho aqui abrir parênteses nesta manhã. Eu venho aqui te falar nesta programação Geração Shekinah, que algo aconteceu na sua vida para que o nome do Senhor Deus seja glorificado através da sua vida. Deus tem algo para te dizer neste momento. Eu não te conheço, eu não sei qual é o seu problema, mas para mim não me importa o tamanho do seu problema. O que me importa é o tamanho do meu Deus e o tamanho do seu Deus. Meu amado, aquele homem não esperava nunca voltar a enxergar. O que ele ouvia dos judeus era o seguinte: que se alguém nascesse cego, porque pagava por um pecado cometido pelos seus pais e jamais teria chance de ser curado, morreria naquele estado cego, ou nascia com algum tipo de enfermidade, morreria daquela maneira. Mas Jesus nos mostra que é diferente. Quando não tem mais solução para a humanidade, quando o médico não consegue mais fazer nada, Jesus passa e transforma. Jesus diz: nenhum deles pecou, nem ele e nem seus pais, mas o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. E o interessante é que Jesus para e ele gospe na terra, faz lodo e toca os olhos daquele rapaz. Olha, os judeus acreditavam que a saliva podia curar, tudo bem. Jesus fez isso para quebrar a incredulidade deles. Jesus tinha poder para dizer: volta a enxergar agora. Aquele homem voltaria. Mas o Senhor Jesus, ele cuspiu na terra, fez lodo, e com o lodo ungiu os olhos do cego. E naquele momento ele disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tanque de Siloé nós lemos aqui, que significa enviado. Jesus enviou aquele homem lá. E ele, quando ele lavou a saliva dos olhos, voltou a enxergar. E que emoção tão grande é voltar a enxergar. Eu não tenho tempo aqui para pregar esta pregação por inteiro. Eu queria ter a oportunidade de pregar e falar sobre este capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João inteiro, mas não tenho tempo. Vou deixar para outra oportunidade, mas já vou aqui resumir a história. Aquele homem é levado à presença de governadores, à presença dos anciãos da lei, para ser julgado. Os pais deles é trago para poder testemunhar se ele era cego ou não era cego. Mas o que acontece? Os pais olham para ele e dizem assim: ei, ele é maior de idade, não temos nada a ver com isso, ele é de fato nossos filhos. Mas
como ele vê agora, nós não sabemos. Interrogai-o, ele idade tem, e falará por si mesmo. Ele mesmo vai responder por ele. Nós não temos nada a ver com isso. Amado, ainda que todos te abandonem, ainda que todos virem a costa para você, mas Deus, Ele jamais te abandonará. Deus, Ele jamais vai virar as costas para você, jamais. Aquele homem é expulso, ele enfrenta a autoridade de Israel, os reis, os anciãos, escuta bem, entenda isto. Ele, depois de curado, não negou o nome do Senhor Jesus. Ele sabia que aquele que o tinha curado era um homem santo de Deus. E eles fizeram de tudo para que ele negasse o nome do Senhor Deus, e ele não negou. Ele achou melhor ser expulso da terra de Israel para fora da sinagoga do que negar o nome do Senhor Deus. E ele é expulso, ele vai expulsar eles. E ele sai da comunidade. E quando ele está do lado de fora da comunidade, o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que ele topa com o Senhor Jesus. E é neste momento que, quando o Senhor Jesus vai avistar ele, o Senhor Jesus pergunta a ele: filho, presta atenção nisso, crer no Filho de Deus? Ele vai responder para o Senhor: Senhor, quem ele é para que eu nele creia? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, virando para aquele rapaz, ele disse: sou eu que falo contigo. Então, naquele momento, aquele homem se ajoelhou no chão e disse: Senhor, eu creio, eu creio. Veja que grandeza, aquele homem com lágrimas nos olhos disse: Senhor, eu creio, eu fui curado pelas tuas mãos. Então, meu amado, um fariseu que estava ali perto, um doutorado da lei, disse assim: então, nós somos cegos? Jesus disse assim: eu vim ao mundo a fim de que os cegos vejam, e aqueles que não são cegos se tornem cegos. Aquele homem virou assim e disse assim: então eu sou cego. Jesus disse assim: você, porque diz agora que vê, se torna cego. A incredulidade. Tem pessoas que vê o milagre acontecer, mas a incredulidade deles é tão grande que eles se tornam cego. Tá vendo o milagre acontecer, tá vendo a mão de Deus agindo, tá vendo Deus curando, mas a incredulidade, a falta de fé, a vaidade quer dizer falta de fé. A falta de fé é tão grande que o cara não consegue ver o milagre de Deus. Entendendo? Tem coisas que acontecem em tua vida que aqueles que estão ao seu derredor, em vez de glorificar a Deus junto com você, vai te expulsar, vai te julgar, vai inventar coisas a teu respeito. Mas a mão de Deus está com você. O importante é isto. Aquele homem foi expulso de uma comunidade, mas ganhou a comunidade do reino do céu, mas ganhou a oportunidade de estar com Cristo Jesus. E qual o mais importante em nossa vida é andar com Cristo Jesus. Aquele homem passou a fazer parte dos 12 homens de fé, os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Saiu da sinagoga, saiu da companhia dos fariseus, saiu da companhia de Herodes, saiu da companhia daqueles que julgavam 24 horas Jesus, e foi para a companhia do Salvador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O milagre vai acontecer na sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero determinar a cura do Senhor Jesus sobre a sua vida. A mão de Deus vai te tocar aí neste momento. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão aí no seu coração. Coloca a sua mão aí aonde está essa enfermidade. Coloca a sua mão aí, meu amado, na sua cabeça. Coloca a sua mão aí na sua coluna. Coloca a sua mão aí aonde está com problema. O milagre vai acontecer agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade ao qual estamos aqui fazendo a sua programação. Deus, eu sei que o Senhor me enviou aqui para falar esta mensagem e não foi à toa. A mão do Senhor está operando neste momento, Senhor. E eu creio, posso ver agora o milagre do Senhor acontecer aí, no amado do outro lado, ouvinte desta rádio.
desta emissora, desta programação. O milagre do Senhor vai acontecer agora. Eu ordeno esta dor de cabeça, cai por terra agora. Eu ordeno esse demônio, pega tudo que é seu, demônio do inferno, e bate em retirada. Pega tudo que é seu agora. Eu ordeno tudo que é seu e bate em retirada. Cadeirante, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Dor de cabeça do inferno, pega tudo que é seu e larga esta pessoa. Dor de coluna, pega tudo que é seu agora e bate em retirada em nome de Jesus. Eu clamo o sangue do Senhor sobre a vida desta pessoa. Eu creio, Senhor, assim como o Senhor operou milagre antigamente, no passado, o Senhor operará agora no presente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será sempre o mesmo. O Senhor opera milagre e traz à existência aquilo que não existe. Entra agora com providência na vida desta pessoa, e você do outro lado diga amém, Senhor Jesus. Amém. Toma posse aí, meu amado. Toma posse e você vai ver o milagre de Deus acontecendo em tua vida. Amém? Eu fico por aqui. A paz do Senhor. Obrigado aí ao Geração Shekinah pela oportunidade. Obrigado aí à irmã Ellen Cássia. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Abraço. Fica por aqui mais uma programação Geração Shekinah. Certamente voltaremos amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora.